Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, cidadãos do público, e a hora já vai longa e, portanto, vou tentar sintetizar. A propósito destes dois documentos, iria apenas perder 30 segundos para falar de uma questão que, parecendo que não tem a ver com estes três documentos, acaba por ter. E acaba por ter por uma razão. No meio das tristes e das horríveis notícias que temos tido sobre a situação difícil no Médio Oriente, às vezes esquecemos-nos que uma parte importante desse conflito, uma parte significativa, é uma espécie de grande guerra civil. Uma guerra civil entre as três religiões do livro, entre as religiões dos filhos de Abraão. E uma das condições fundamentais, um elemento de partilha e de unidade entre estas três religiões, todas descendentes do mesmo profeta, é que precisamente todas elas entendem que a pobreza é, em si mesma, uma falha da humanidade. A pobreza, enquanto falha da humanidade, é algo que ofende a Deus. Isto porquê? Porque torna um homem e a pessoa menos dignas. E por isso, todas estas religiões têm mandamentos claros de combate à pobreza, inclusive mandamentos morais e éticos das pessoas pelo combate e a ajuda aos pobres. É por isso que a caridade entre os cristãos, os judeus e os muçulmanos é um mandamento ético importante. Transpondo-nos para as organizações multilaterais, o Estado laico constitucional e os anos de progresso que, entretanto, fomos verificando e fomos assistindo e fomos construindo, eu não poderia deixar de dizer que, a respeito de uma intervenção que aqui ocorreu, que estes 50 anos de democracia são um sucesso. Peço desculpa, mas estes 50 anos de democracia foram um grande sucesso para a população portuguesa. A população portuguesa vive muito melhor hoje em dia do que há 50 anos. E não admito que ninguém, ou à esquerda ou à direita, me venha dizer o contrário. Eu sei de onde venho. Eu sei de onde vem a minha família. E sei de onde vieram milhões de portugueses desse tempo. Falámos hoje há bocado do problema das lojas do cidadão, das falta dos centros de saúde, da falta de médicos. Falámos em conjunto desses problemas. Mas esses problemas existem em função do nosso sucesso. O problema, sim, é um problema como ainda há pouco tempo o meu companheiro Luís Newton aqui falava, da questão do eterno futuro, da programação do futuro que queremos e do presente que queremos contrariar em relação a um declínio. O problema é a sensação de declínio. E essa sensação de declínio, de facto, tem razão de ser. De acordo com o Balanço Social de 2022, em 2020, 18,4% de pessoas pobres, 1,9 milhões de pessoas pobres. Uma em cada 10 pessoas que trabalham são pobres. E ninguém deve ser pobre quando trabalha. Ninguém deve ser pobre quando trabalha. E, naturalmente, a pobreza traz problemas, interfere com a capacidade das pessoas terem uma vida. Em 2021, 16,4% das pessoas não tinham capacidade para manter a casa adequadamente aquecida. Agora que está aí o inverno a chegar. E entre a população pobre, a percentagem sobe para quase 30%, 27,8%. Quase um terço da população diz que não tem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada. 37,9% da nossa população não consegue substituir móveis usados da sua casa. 36,6% da população não tem capacidade para pagar uma semana anual de férias fora de casa. E poderíamos continuar com alguns destes indicadores que nos motivam à ação. Por isso mesmo, nós naturalmente votamos a favor da moção que nos é aqui trazida pelo voto de saudação do PMPT. Um voto sério, um voto preocupado e um voto naturalmente engajado neste objetivo que nos deve unir a todos. Mas nós não podemos votar nunca uma moção do Partido Comunista Português que nos vem trazer aqui um exercício que acaba por validar, de certa forma,
as razões que muitos comentadores atribuem ao seu declínio eleitoral. Pois se é verdade que, de acordo com o PCP diz, que a especulação desenfreada no mercado de habitação e as alterações legislativas que PSD e CDS concretizaram com a lei dos despejos e que permitiram os sucessivos aumentos de rendas e tal, e a cassete toda a seguir, pois precisamente eles apoiaram um governo que continuou estas políticas e que manteve as mesmas leis. Se calhar é por causa disso que o PCP está minguado eleitoralmente e caminha para um declínio cada vez maior. E, portanto, agradecemos aqui o esforço de sinceridade analítica do próprio PCP. O PCP reconhece que para permitir que se usurpasse uma vitória eleitoral, porque a solução do governo nessa altura foi a que foi encontrada nas costas das pessoas, porque nunca foi dito numa campanha eleitoral que isso iria acontecer, naturalmente chegou até aqui. Mas o pior nem é isso. Nós podemos deixar passar os considerandos. Vamos agora às propostas do PCP. As propostas do PCP significam os aumentos dos salários mínimos, com certeza, os salários decretados administrativamente, já saberíamos todos como é que isto iria funcionar, no PREC também isso aconteceu, salários administrativamente calculados e determinados, a nacionalização da banca, o fim da economia de mercado e o racionamento. Isto é o comunismo. Isto é o comunismo real. Porque o comunismo real é o comunismo histórico, é o comunismo que assistiu. E para terminar, nós naturalmente teremos de votar sempre contra isto. Os extremos tocam-se. E o comunismo só nos traz opressão, desolação e muita miséria.